mas um pouco agora no começo, eu gostaria de trazer um pouco da história para nós entendermos a grandiosidade do trabalho dos espíritos, a preocupação e a grandiosidade de tudo que foi feito para que nós hoje pudéssemos desfrutar dessas obras, desses ensinamentos que foram trazidos há muito tempo. Esse aqui foi preparado por Kardec há 160 anos. Então vamos falar um pouco desse espírito. Todos nós trazemos uma missão. Todos nós, para essa reencarnação que nós estamos vivendo, nós trazemos uma missão. Mas tem espíritos que são missionários, pois a missão que nós trazemos diz respeito a cada um de nós, é individual. Mas tem espíritos missionários cuja missão é para a humanidade. Vai nos trazer, né, alguma coisa em especial. E esse espírito, Hippolyte Léon Denis Arrivaille, ele é um desses espíritos luminares preparados para uma missão muito especial. Então, eu vou falar um pouco dessa missão e como nós podemos pensar e entender até onde ele chegou. Então, quando Jesus, lá no Evangelho de João, disse que ele enviaria o Espírito da Verdade para nos trazer uma revelação, para nos trazer a verdade que nós precisávamos, e nós estaríamos então, a humanidade, nós, preparados para receber, para começar a entender aquilo que então a gente não estava compreendendo muito bem. Tudo aquilo que Jesus nos trouxe naquela época, 1800 anos antes, nós deturpamos tudo. Nós não entendemos. Mas, naquele momento, viria um espírito que iria preparar e trazer, organizar esse entendimento para nós. E assim veio esse espírito. Nos anos ali do século XVIII, 1700, ocorreu lá na Europa, onde tudo acontecia, um movimento chamado Iluminismo. Todo mundo que estudou história aqui deve lembrar. O Iluminismo, os iluministas, quando homens de pensamento, filósofos, cientistas, pensadores, trouxeram uma nova forma de pensar, para que nós revêssemos aquilo que a humanidade vinha sendo trabalhada, que a igreja e os monarcas, as monarquias, tutelavam a gente, o nosso pensamento, a nossa forma de agir, a nossa vida, o nosso ganho, tudo era tutelado pela igreja e pela monarquia. A gente lembra disso. Então, ali os iluministas começaram a despertar na humanidade uma forma nova de pensar. Isso está errado, não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Entre os iluministas tinha um em especial, um escritor, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, através de seus livros, ele era um educador, ele falava que através da educação, e reflexões, nós alcançaríamos essa nova forma de pensar. Jean-Jacques Rousseau, ele era suíço. Ele, então, influenciou um outro suíço mais jovem, Johann Pestalozzi. Pestalozzi, um pedagogo famoso, que veio também na mesma época que Montessori, Piaget e outros que nós conhecemos, né, que vieram revolucionar a forma da pedagogia, do ensinar, do aprender. Pestalozzi tinha um instituto onde ele recebia meninos bem jovens e ali preparava eles com essa nova forma de pensar. A forma de aprender através da reflexão, do livre pensar, do pensar com amor. Era assim que Pestalozzi trazia o ensinamento naquela época. Hippolyte Léon foi estudar nesse instituto lá em Verdun, na Suíça, com Pestalozzi. Bebeu dessa fonte, tomou conhecimento dessa forma de pensar. Esse espírito, então, preparado para isso, veio ali reencarnar no começo do século agora 19, né, 1804,
já preparado pós-Revolução Francesa, uma nova forma de pensar também no mundo. E começou, então, voltando depois para a França, ele ficou lá em Yverdun dos 11 aos 18 anos. Com 18 anos, ele volta para a França, para Paris. Ele nasceu em Lyon, mas foi para Paris. E lá em Paris, então, ele começou a lecionar. Ele começou a dar aulas. Ele começou a ser o pedagogo que ele foi preparado para ser. E qual era a ideia dele? Revolucionar a educação na França. Ele escreveu vários livros, porque ele era muito bem preparado. Ele conhecia línguas muito bem, idiomas. Ele falava muito bem o francês, obviamente, mas também o alemão, porque lá em Verdun se falava alemão também. Além de outras línguas, ele também conhecia astronomia, ele conhecia muito bem matemática. Um dos livros que ele preparou e lançou como pedagogo seria A Reforma da Educação da França. E um outro muito interessante, vejam a preocupação dele com a educação, que não tinha acesso às pessoas de baixa renda, só aquelas pessoas que tinham posses é que podiam estudar. Então a preocupação dele era com essas pessoas, era humanitária. Ele pensava nos outros, nas possibilidades que ele podia atender a população através da educação. Ele fez um livro para que as mães pudessem ensinar seus filhos em casa. Então, tudo isso ele foi preparado, esse espírito Hippolyte. Bom, a gente vai avançar um pouco mais, e ali em 1855, 54, 55, quando se começam os fenômenos das mesas girantes lá nos salões da França, nos Estados Unidos acontecendo também, que chamam a atenção desse cético, porque ele era um cientista, ele não acreditava em qualquer coisa, porque ele só acreditava naquilo que ele compreendia, em onde ele entendia que existia uma explicação óbvia, científica. Então ele vai pesquisar sobre aquelas mesas que respondiam a perguntas frívolas e fúteis das pessoas. E ali ele entende que existe uma inteligência. A partir daí, então, a pesquisa dele vai crescendo num crescente. E nós vamos ter, então, agora, para nós, a doutrina espírita, codificada por uma pessoa, por um espírito preparadíssimo, com a habilidade suficiente para fazer aquilo que ele veio fazer e fez. Correto? Então, a primeira obra que ele lança é o Livro dos Espíritos, em 1857. A primeira edição tinha 501 perguntas. Perguntas e respostas, dialética socrática, pura pedagogia, pensamento. A preparação que ele fez no livro, através das perguntas e das respostas, perguntas com dificuldades crescentes, começava pelo mais fácil até o mais difícil, aquela compreensão para que nós fôssemos construindo o pensamento, a divisão dos temas, a divisão de tudo foi feita. Só depois, em 1857, 1860, ele lança a edição efetiva que nós temos até hoje, com as 1019 perguntas. Ele lança depois. Por quê? Porque a partir de 1857, quando ele começa a reunir as informações através de médios diversos, porque ele, com base na ciência e na pedagogia, ele não aceitava uma simples resposta. Então ele trabalhava com vários médiuns em vários lugares diferentes. A mesma pergunta era feita a todos eles. Quando as respostas batiam, ele então tinha a certeza daquilo que ele tinha perguntado e de que os espíritos superiores estavam respondendo. Foi assim que ele preparou tudo isso. Mas pensemos, se ele era um pensador, tudo aquilo em que ele tinha dúvida,
e pensava numa possibilidade, ele fazia novas perguntas e foi fazendo. Não é que em 1857 até 1860 ele parou. Ele não parou. Imaginemos a quantidade de conteúdo que ele tinha em mãos. Então, ele organizou, em 1019 perguntas, o Livro dos Espíritos, como a gente conhece hoje, mas não parou. Continuou e foi colhendo conteúdo, conteúdo. Em cada dúvida, novas perguntas, novas cartas, novas psicografias ele foi recebendo. Isso que a gente não pode esquecer. Ele não parou de receber informações. Bom, o Livro dos Espíritos, é importante que a gente saiba que nele tem uma introdução. Quem pula a introdução está perdendo algo que é um tesouro. Porque a introdução, Kardec resume tudo aquilo que a gente precisa entender como espiritismo. Então, quer conhecer um pouco o espiritismo antes de se jogar? Pegue o Livro dos Espíritos, leia a introdução. Depois da introdução, tem um prefácio chamado de Prolegômenos, onde os espíritos que trabalharam com ele fazem uma dedicatória, falam sobre o livro, sobre a obra. E depois, então, ele divide o livro em 4 partes. Vejam o método pedagógico dele. A primeira parte, ele vai falar das causas primárias. Primeiro, ele vai dividir o livro em 4 partes, e a primeira parte ele vai falar o que é Deus, o que é espírito, as coisas primárias, como tudo começou. A segunda parte é qual é a nossa relação e como se dá essa relação nossa com o mundo dos espíritos, com outro plano, que tanta dúvida nós até hoje temos. A terceira parte, ele vai falar das leis morais. Ali ele introduz o conhecimento que ele já tinha do Evangelho de Jesus, onde ele pega do Evangelho tudo aquilo que não tinha discussão, tudo aquilo que era o conteúdo mais central das ideias de Jesus, e ele traz para o entendimento através do Espiritismo em leis morais, em leis necessárias ao nosso entendimento. E a quarta parte, ele vai dizer, ele vai trazer para nós o entendimento mais ou menos assim, o que realmente acontece depois que nós passamos para o outro lado? Como é essa nossa relação daqui para lá? Então, essa é a classificação e as divisões dessa obra, a primeira obra. Mas, como eu falei antes, ele continuava tendo conteúdo, muito conteúdo. E ele não parou o trabalho dele. Ele pega esse livro e subdivide ele em 4 outros livros. Então, o Livro dos Espíritos passa a ser o alicerce filosófico. O segundo livro é o Livro dos Médiuns, onde ele vai tratar do quê? Como é que acontece, qual é a relação dos 2 planos? Está tudo no Livro dos Médiuns. Ele amplia o entendimento que ele começou lá no Livro dos Espíritos. E aqui no Livro dos Médiuns ele vai nos ensinar e nos dizer, nos esclarecer o que é mediunidade, como ela se dá, quais são os fenômenos, de por que eles acontecem, de que formas eles acontecem. Então, através do Livro dos Médiuns, dessa obra, ele vai nos elucidar essas dúvidas que nós temos desde as priscas épocas. Depois, ele vai lançar o terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, isso lá em 1864. 1861, 1864. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai pegar, então, o Evangelho de Jesus, vai fazer toda aquela decupagem que eu mencionei, e vai trazendo uma obra que nós utilizamos até hoje e sempre. O Fernando hoje utilizou ali na abertura dos trabalhos, porque sempre terão mensagens importantes para nós, no nosso dia a dia, na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar também, diante das dificuldades, dos problemas, das situações difíceis que nós temos na vida. E então veio a quarta obra, O Céu e o Inferno, que ele vai chamar das esperanças e consolações, ou seja, o que acontece? Eu vou falar um pouco mais sobre ele.
Mas, por interessante, a quinta obra que ele lança, que é já perto da morte dele, é a Gênese, que na verdade corresponde lá à primeira parte do Livro dos Espíritos. Por que ele lançou a Gênese só no final? Já lá perto dele já desencarnar, em 1868. Porque ele colheu tanto material, tanta informação, e ele voltava toda hora para refazer, toda hora para repensar aquilo que ele já tinha escrito, que ficou por último de tanta informação que ele tinha. As obras deles eram tão vastas, os escritos e as informações, que após a morte dele ainda lançaram obras póstumas. O editor dele lançou um livro chamado Obras Póstumas e não parou. Então teve a Revista Espírita e outras coisas mais. Bom, voltando então ao livro Céu e Inferno. Vejam o pensamento de Kardec naquela época. Será que só naquela época ou até hoje ainda nos dá um certo receio do que vai acontecer depois que nós morrermos? Como é que vai ser a nossa passagem? O que vai acontecer logo a seguir? E depois? Como eu devo me preparar para isso? Eu devo temer? Eu tenho medo da morte? Será que realmente a morte me causa receio e medo? Quantas pessoas que a gente conhece têm esse temor, têm essa dúvida e esse receio? Fora isso, e esses pensamentos que a gente chama de atavismos religiosos, que povoam as nossas mentes desde lá da Idade Média? Céu, inferno, demônio, anjos, etc, etc, etc. Será que isso existe? Faz sentido tudo isso? Pensemos numa pessoa como ele, um cientista, olhando para isso tudo e refletindo: será que isso tudo é verdade? Como é que se construiu isso na nossa cabeça e por que isso nos faz tão mal? Então ele começa no livro Céu e Inferno tratando disso, o medo da morte. Então Kardec entendeu que o Espiritismo poderia oferecer uma visão mais lógica, mais justa e consoladora sobre o destino de todos nós após a morte. Então ali ele vai explicar: vale a pena adquirir o livro Céu e Inferno e estudar as duas partes dele. Ele é dividido em duas partes. Então, na primeira parte, Kardec vai nos elucidar e nos ajudar a entender o que é a morte. O que acontece? De que jeito acontece? Como a gente pode e deve lidar com isso? Ele também vai falar, além disso, no medo da morte, vai abordar o que é céu, o que é inferno, o que é purgatório, anjos, demônios, ressurreição e, fundamentalmente, a lei de causa e efeito, que eu vou falar mais no final. Kardec vai, através das pesquisas que ele fez, através das elucidações que os espíritos traziam para ele, vai nos explicar exatamente como isso foi construído na nossa mente e como essa construção perdura até hoje na nossa mente, na cabeça de todos nós. Além disso, apresenta na segunda parte mais de 60 depoimentos de espíritos desencarnados. Esses relatos são classificados em categorias assim, ó: espíritos felizes, espíritos com condições medianas, sofredores, suicidas, criminosos arrependidos e expiações terrestres. Vejam, de que forma melhor um professor traria para a sua turma, né, para a gente entender o que acontece depois da morte, se não fosse por exemplos? Então, ele traz exemplos, narrativas de quem? De quem morreu, de quem passou para o outro lado. E aí essas pessoas que passaram para o outro lado voltam e dizem: foi assim que aconteceu. Foi dessa forma que ocorreu. Aconteceu desse jeito. Desse jeitinho que eu estou falando aqui. Vocês querem um exemplo? A primeira narrativa do espírito chamada Samson fazia parte do grupo de Kardec, lá da Sociedade Espírita
da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita que existiu na Terra. Ele fazia parte do grupo de Kardec, Sanson. Sanson, um ano antes de desencarnar, ele já sentia a morte de perto. A gente não sabe qual doença ele tinha, digamos que ele tivesse câncer, ele sabia que ia desencarnar. E ele já vinha dizendo e avisando, olha, quando eu desencarnar, eu quero que vocês me evoquem para que eu venha e diga o que aconteceu. É a primeira narrativa que está no livro no livro Céu e Inferno. Então, foi assim feito. Durante o enterro dele, na verdade, no velório, Sanson vem através de um médium e narra para eles, para os amigos que estavam ali, de como foi, de como aconteceu. E eles perguntam, tá, e como é que é? Como é que você está agora? Tu continua sentindo as dores que você sentia? E ele vai dizendo, não, aqui já estou bem melhor. As coisas são bem diferentes aqui. Então, vejam, a cabeça, a forma de pensar, a inteligência de Kardec para preparar essa obra grandiosa para todos nós. Então, quando a gente fala em literatura espírita, quando a gente fala em obras básicas, a gente tem que entender quem está por trás disso. A inteligência que preparou isso tudo. De que forma ele preparou para que nós pudéssemos entender e ter conhecimento hoje. Então, o livro Céu e Inferno, ele vai nos ajudar, principalmente nós que tenhamos dúvidas e medo daquilo que nos acontecerá após a desenlace, ele vai nos explicar, nos ajudar, nos acalmar. E é para aqueles que também estão em condições de ajudar aos outros também poder tirar dúvidas, trazer elucidações. Então, essa é uma grande obra que vale muito a pena a gente ter, consultar, ler, entender, pesquisar. O livro O Céu e o Inferno. Eu vou trazer um exemplo, já que o título do livro é O Céu e o Inferno. Ele anteriormente era Justiça Divina segundo o Espiritismo, que tem uma razão de ser. Mas o nome do livro hoje é O Céu e o Inferno. Já que a gente está falando de céu e inferno, vamos entender como isso foi construído na nossa cabeça. Como acontece uma construção mental. Todos nós, desde lá da antiguidade, desde que o homem é homem, a gente passava por sufocos, por problemas, assim como todos nós passamos. Tem vezes que a gente está passando por um problema grave, e aí a gente pensando que o problema vai se atenuar, ele fica pior ainda. E às vezes piora mais, né? Quando acontece isso com a gente, é comum nós falarmos que estamos vivendo num inferno, um verdadeiro inferno. E a gente já constrói alguma coisa na nossa mente. Então, quando eu falar de inferno aqui, eu vou acessar o nosso inconsciente, porque lá está instalado essa construção, esse pensamento. Então, quando nós falamos em inferno ou pensamos em inferno, assim, inferno, ele tem um lugar. Não tem um lugar? É lá embaixo. Ele é quente, tem fogo, não tem? Na nossa mente, o inferno é um lugar quente, com fogo, para queimar. Ele tem alguém que comanda isso, não tem? Uma figura, demônio, diabo, Satanás, né? Tem até cheiro, cheiro de podre, cheiro de enxofre, cheiro de esgoto. E tem som também, gritos, ranger de dentes. Tudo isso está instalado no nosso inconsciente. É para lá que nós vamos se nós não nos comportarmos. É para lá que nós vamos se não fizermos aquilo que devemos fazer. É para lá que nós vamos quando nós erramos. Isso foi construído em nossa mente. E dessa forma. Você sabe como foi construído isso? Imaginemos lá no ano de 1200, quando não existia enciclopédias, poucos livros existiam, quando não existia muito menos Google, internet, IA. Quem queria comandar, quem queria ter o poder, precisava nos dar algo a temer.
Então, se nos evangelhos já falavam em demônio e inferno, precisávamos construir isso. Como vamos construir isso? Quem poderá construir isso? Chama os artistas que existiam na época, os pintores, os desenhistas. Construam o inferno. Então, aonde existia referências para eles pesquisarem? Aonde? Na mitologia grega. Na mitologia grega, tem um deus do submundo chamado Hades, ou Hades, com H. O reino de Hades, na mitologia grega, é onde as pessoas que morrem entram, são julgadas num salão por ele, por sua mulher Perséfone e por 3 juízes. Dependendo do julgamento, a pessoa vai para o Tártaro, que é daquele jeito ali, com fogo, lavas, quente. Ou vai para os Campos Elíseos, para o paraíso. Ainda tem o purgatório lá que a pessoa pode ficar esperando, chamada Céfalos, não esqueci agora, Fódelos. E lá, no Tártaro, tem o Tanato. Vocês já ouviram falar de um cara com capuz preto, com uma foice na mão? Também está lá na mitologia grega. Então, os artistas pegam de lá a ideia e implantam isso através da encomenda feita pelos papas, pelos bispos da época. E isso perdura até hoje na nossa mente. E aquela figura ali? Aquela figura ali tinha um semideus, tem um semideus na mitologia grega, chamado Pan. O Pan, ele tem metade do corpo de homem, metade do corpo de bode, e chifres. O Pan, ele é um semideus que cuida dos bosques e das florestas. Ele espanta os caçadores, causando pânico, medo. Então, apropriaram de uma figura que existia na mitologia grega para criar um personagem que existe até hoje nas nossas mentes. Nós passamos ele para frente. E assim as coisas vão acontecendo. Mas nós também, quando nós estamos de bem, que tudo acontece da forma como nós queremos, suavemente, da forma mais maravilhosa que a gente pode imaginar, a gente também se coloca no mundo melhor. A gente está no paraíso. Olha, eu estou no paraíso. E o paraíso tem lugar também, acima das nuvens, né? Assim, eu estou nas nuvens. Nossa, estou tão feliz, eu estou nas nuvens. E lá certamente tem alguém que comanda. Jesus, os anjos, o São Pedro, qualquer ser iluminado que seja. Tem cheiro de flores silvestres e sons angelicais. Então, isso tudo são construções mentais que até hoje fazem parte do nosso dia a dia, do nosso pensamento, do nosso cotidiano. Será que a gente se transporta para esses lugares? Já que alguém nos deu esses lugares para que a gente vá? Então, quando mandam a gente ir, ou quando a gente se considera de uma forma errada, nós nos julgamos inferiores ou errados, nós nos transportamos para esse lugar achando que nós merecemos isso? Será que isso faz sentido nas nossas vidas? Então, é dessa forma que Kardec começa a desconstruir esses pensamentos, desconstruir esses atavismos instalados em nossas mentes, para que nós pudéssemos dar um salto à frente, pensar de forma diferente. E assim, então, a gente vai entender que tanto céu quanto inferno, são construções mentais. E além de construções mentais, são estados emocionais. Então, são estados que nós nos encontramos. Nós vamos para lá se quisermos. Nós vamos para lá se quisermos. Basta a nossa forma de pensar. Então, o inferno não é um lugar de suplícios eternos, mas um estado íntimo de sofrimento moral. E Deus não é um juiz punitivo.
Jamais. Porque Deus, segundo o próprio Kardec, lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ele vai nos explicar que Deus é uma inteligência, e é uma inteligência suprema, criador de tudo, de tudo. Ele está no princípio de todas as coisas. Uma inteligência suprema, que está no princípio de tudo, que a tudo criou, e além disso tudo, essa inteligência suprema, ele é soberanamente bom, nada melhor do que ele, e justo. Uma inteligência soberanamente boa e justa jamais seria punitivo. Então, Deus não castiga ninguém. Deus nos compreende. Deus sabe exatamente qual é o estado que nós estamos e no que nós nos colocamos para que nós possamos dali sair. Mas, por outro lado, o céu também não é esse lugar circunscrito lá no espaço localizado das nuvens. Também é um estado da alma. E Deus é como um pai amoroso e justo. Sabe quem é essa afirmação aqui? É do Mestre. Jesus aqui nos diz que compara Deus a um pai. Aquele pai que não nos deixa faltar nada, que nos compreende, que nos momentos de aflição, de angústia, ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. Então, nós, como os filhos rebeldes e ainda novos, caminhantes, inseguros, às vezes pedimos coisas que não são as nossas necessidades naquele momento. Ele, como um pai, Deus nos dará o que precisamos. Por quê? Ele é uma inteligência suprema. Inteligência suprema. Nada mais inteligente do que ele. Isso está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E por que justiça divina? Vamos pensar. Se nós temos o nosso livre-arbítrio, todos nós, embora saibamos de tudo isso, você pode ler as 5 obras da codificação espírita, entender tudo, mas mesmo assim não se mudar, não fazer uma reforma necessária em nós, não mudar nossos atos, nossas formas de pensar, nossa forma de agir perante a todos e conosco, nós fazemos isso porque queremos. Nós fazemos isso de livre e espontânea vontade, mesmo sabendo que estamos errados. Se nós sabemos que estamos errados e assim fazemos, alguma coisa vai acontecer conosco. Alguma coisa vai agir em nós. Por isso, existe uma justiça divina. E essa justiça divina, então, nós vamos entender que é uma lei de causa e efeito. Causa, efeito. Você fez, alguma coisa vai acontecer. Se essa coisa que você fez é boa, o que vai trazer de consequência é boa. O efeito será bom. Vamos dar um exemplo. Relacionamentos pessoais, então. A justiça divina operando pela lei de causa e efeito. Como causa, tratar amigos, familiares ou colegas com respeito, paciência e compreensão. Qual o efeito disso? Construímos laços fortes de confiança e apoio mútuo. Qual seria o contraponto disso? Agir com egoísmo, má vontade ou agressividade. Agressividade vai gerar o quê? Afastamento, conflito e solidão. Causa e efeito, né? Lei de causa e efeito. Você fez, alguma coisa vai acontecer. Vai culpar quem? Se não é você próprio. Se foi você que agiu desse jeito. Outro exemplo de saúde física e mental. Uma causa. Se nós tivermos hábitos saudáveis como alimentação equilibrada, exercícios físicos, descanso e autocuidado, qual será o efeito disso? Corpo e mente mais fortes, maior resistência e qualidade de vida. É um querer. Está em nós decidirmos. Mas qual seria o contraponto? Abusar de vícios, negligenciar a saúde
ou alimentar pensamentos negativos. Nós é que nos colocamos lá naquele lugar. Pode causar doenças, estresse, sofrimento. Causa e efeito. Trabalho na carreira. Causa. Se nós formos dedicados, honestos, estudarmos, né, nos aperfeiçoarmos, nos capacitarmos, tivermos um esforço contínuo, qual é o efeito disso? Um reconhecimento, promoções, crescimento profissional, etc. Qual seria o contraponto disso? Se nós agirmos com preguiça, desonestidade, falta de compromisso, e perda, que vai nos gerar perda de oportunidade, fracasso, insatisfação, é uma questão de escolha. E na vida espiritual e moral? Praticar virtudes como a caridade, a humildade, o perdão e a honestidade, que é o tempo todo os ensinamentos que estão em Jesus, nós vamos ter crescimento moral, paz interior e harmonia para com o próximo. O contraponto disso são ações egoístas, orgulho, falta de perdão, que vão gerar angústia, isolamento e sofrimento espiritual. Isso são só os exemplos para a gente entender que está em nossas mãos, está em nosso querer, nos colocarmos aonde a gente quer. Isso é um ensinamento, é a verdade que Kardec colocou nessa obra que ele nos dá. Então, esse espírito veio lá preparado para isso, para nos trazer uma verdade que já existia, mas num ponto que nós já estávamos prontos para receber através dos ensinamentos de Jesus. Então, esse querer é nosso. Nós podemos, nós estamos preparados, sim. Tem um exemplo, uma história. Tem um médium, para aqueles que conhecem o Espiritismo há mais tempo, um médium chamado Raul Teixeira, lá de Niterói, do Rio de Janeiro. Ele já está bem idoso, deve ter lá seus 80 e tal, se não 90 anos. Ele é um médium famoso, né? Bem conhecido, já esteve aqui em Blumenau algumas vezes. Ele estava indo fazer um trabalho numa cidade, e lá nessa cidade, antes da palestra ou depois da palestra, foram levar ele para jantar. Então, no carro, ele entrou junto com as pessoas que estavam acompanhando ele, e ao passar numa rua, ele viu uma mulher revirando lixo. E ele notou que ela estava separando as coisas boas, as coisas ruins e tal. E aquilo deu um aperto no coração dele, pois estavam levando para jantar num restaurante, queriam agradar o médium Raul Teixeira, um restaurante finíssimo. E aquela situação que ele tomou o conhecimento, que ele viu, deu-lhe um aperto no coração. Seria justo isso? Eu indo jantar nababescamente enquanto uma irmã passa fome e essa necessidade? E assim ele foi com esse pensamento até o restaurante. Chegando lá no restaurante, ele não tirava o pensamento daquela cena. Nisso, apareceu um espírito que costumava trabalhar com ele, um dos mentores, né, que trabalhavam com ele. Raul Teixeira tem vários livros publicados também, livros importantes, livros clássicos. Então, um dos espíritos apareceu e falou para o Raul: Raul, não se preocupe com ela, porque se você parasse e fosse ajudá-la, ela não aceitaria. Porque não aceitar e fazer o que ela estava fazendo está no querer daquele espírito. Por quê? E aí serve de exemplo da lei de causa e efeito. Aquele espírito, na encarnação anterior, foi um político conhecido até hoje no Brasil. Esse político, ao desencarnar, a consciência dele lhe torturou, dizendo: você não fez o que devia fazer. A sua missão não foi cumprida. Pessoas passaram fome, pessoas sofreram pelas suas más condutas.
Ele veio nessa condição agora para expiar e se retratar com a sua consciência daquilo que fez. Então é causa que gerou um efeito. E para você saber, Raul, ele só trabalha naquela rua, cujo nome é a antiga encarnação dele. Então, a homenagem daquele político, que inclusive tinha o nome da rua, o espírito do político não estava feliz pelo que ele causou. E o efeito era o que ele estava se gerando naquele momento. Então, para que nós entendamos que está em nós esse querer, está em nós mudarmos, está em nós procurarmos entender exatamente de que forma que temos que agir e fazer as coisas. Estudar o Espiritismo, conhecer o Espiritismo, através dele gerar um autoconhecimento. Vocês sabiam que participar de grupos de estudo gera um autoconhecimento muito grande? Parece bobo, mas quem aqui já participou de grupo de estudo ou participa, sabe que quando se fala em estudo espírita, todo mundo pensa em escola, daquelas que foram, né, da nossa época. Não é nada disso. Imaginemos 5, 6, 10, 15, 20 pessoas, cada um com suas experiências e seus conhecimentos, discutindo um tema que diz respeito a todos nós. Que cada um tem algo a acrescentar, cada um tem uma dor interna que aquilo ali lhe fala diretamente. Quando se juntam pessoas e se traz um tema que mexe com todos, todos reconhecem que eu sou assim, isso já fez parte de mim, ou isso permeou a minha infância. Eu ajo dessa forma. Ao se autoconhecer, se comparando, a gente tem uma forma de melhorar. Porque através do conhecimento do próprio Espiritismo e do estudo do Evangelho, tendo o Espiritismo como auxílio, nós temos o caminho. Age assim. Faça dessa forma. Procure agir desse jeito. Causa e efeito. Estudar o Espiritismo, conhecer o Espiritismo é muito importante também. Assistir palestras, sim, claro, faz parte. Mas se dedicar um pouco mais a esse conhecimento, vejam o trabalho que esse espírito que deu, que ele foi tão humilde, que quando a obra estava pronta, ele não se achou digno de dar seu nome. Ele trouxe um codinome de Allan Kardec, porque ele não se achava digno, já que ele só organizou, porque as respostas vieram dos espíritos superiores, um grupo maravilhoso de espíritos que vieram para que essa obra existisse. Então, que saiamos daqui com essa reflexão. Se estou sofrendo, alguma coisa está acontecendo. Causa e efeito. E está em mim me colocar lá ou me colocar lá. E aí, sejamos mais felizes dessa forma. Né, Cleide? Vamos à prece. Fazer a prece também. Kardec nos ensinou. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27 e 28, lá ele nos elucida todas as dúvidas sobre como fazer prece e que tipo de prece fazer. A prece é uma ligação entre nós e o outro plano, entre nós e o divino, entre nós e nós mesmos, com o nosso inconsciente, com o nosso ser. Então, para fazermos essa ligação, para fazermos essa conexão, nós precisamos humildemente pedir. Mestre querido Jesus,
Você, como um grande espírito que és, nosso irmão de jornada, auxilia-me em todas essas necessidades que o dia a dia me colocam. Auxilia-me mediante todas as dores, problemas, incertezas, que eu, como espírito ainda imperfeito, ainda encaminhada, tenho de enfrentar e lidar com isso. Mas sabendo que sou filho de uma força maior, criado por uma inteligência suprema e irmão de um espírito luminar como você, posso melhor lidar com elas. Sei que não estou sozinho e posso contar contigo, porque vós já dissestes: nenhuma ovelha se desgarrará do rebanho e ficará abandonada. Eu, como uma ovelha do teu rebanho, mestre, peço, fique sempre comigo. Mas também sei que fazer prece é agradecer. Agradecer por tudo. Agradecer pelo dia de hoje, agradecer por estar aqui, agradecer aos espíritos que prepararam esse ambiente para que nós pudéssemos receber tudo isso que foi preparado. Agradecer a esses espíritos também que nesse momento estão enviando e nos trazendo todos os eflúvios, emanando sobre nós tudo aquilo que nós necessitamos, porque esse lugar é um lugar de cura também, é um lugar de bênção, de reflexões, mas de cura. Então, com gratidão, que eu possa voltar para o meu lar, para a minha família, levar as luzes e as bênçãos que aqui recebi e espalhar com todos aqueles com quem eu cruzar. Mestre, me ajuda a ser melhor, me ajuda a pensar melhor e agir melhor. Eu me esforçarei. Obrigado por tudo, que assim seja.